tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula hoje de ciências, nós iremos fazer a correção da página 144, tá? Até a página 149, tá bom? Vamos pegar aí o livro de ciências na página 144 para acompanhar. Gente, aí ele pediu para você fazer uma experiência para nós percebermos a importância da mastigação. Tá? Eu recebi alguns vídeos, tá, que vocês fizeram, essa experiência aí, muito bom, gostei bastante, tá? Agora nós iremos observar aí o menininho fazendo a experiência dele também. E aí lá na quarta questão, pergunta o que aconteceu no copo com o comprimido inteiro. Nós percebemos que o comprimido inteiro ele demorou mais tempo para se dissolver, porque era maior, né, isso. E o que aconteceu no copo com o comprimido triturado? O comprimido triturado, ele se dissolveu mais rapidamente, porque já estava triturado, né, esfareladinho, em partes menores. E lá na sexta questão, concluindo, pede para você falar qual a relação que existe entre os comprimidos imersos em água e a mastigação dos alimentos no processo de digestão. Nós vimos que o remédio, o comprimido que estava dissolvido já, triturado antes, ele foi mais fácil para se dissolver. Então, é isso que acontece também no processo de mastigação, né? Isso, na situação ali da mastigação, nós trituramos o alimento em partes menores, né? Isso para poder... para o processo de digestão ser mais fácil, né? Então, o comprimido triturado, ele se dissolve bem mais rapidamente do que o inteiro. Na digestão, o tamanho dos alimentos influencia a rapidez com a qual serão digeridos. Alimentos mais bem mastigados são equivalentes ao comprimido triturado, tá? Então, ele está fazendo aí essa comparação. Na página 146, nós temos aí uma tirinha. Intestino preso e o trânsito intestinal. A bactéria Cíntia espera sua amiga há 2 horas. Finalmente, desculpa, fiquei presa no trânsito intestinal. Quem são os personagens dessa tira? Nós temos aí a bactéria Cíntia, sua amiga e um menino doente. Então, são 3 personagens. Na número 2, está perguntando, o texto do primeiro quadrinho é uma fala da bactéria Cíntia? Explique. Não, né, gente? Lá no primeiro quadrinho, nós temos aí apenas a fala do narrador. Por quê? Se fosse uma fala aí da Cíntia, estaria o balãozinho com a setinha, né, ligada assim para ela. Mas não, nós temos só um quadrinho aí, lá em cima, né, com a fala do narrador, não é dela, tá? Na terceira questão, está perguntando onde a bactéria Cíntia e sua amiga estão. Nós podemos perceber que elas estão no intestino do personagem que aparece aí na cama. Como é a aparência do personagem do terceiro quadrinho? Ele parece estar doente, né, gente? Aí tá acamado, parece que está com um termômetro na boca, não é isso? Lá na sexta, na página 147, diz assim, a amiga da bactéria Cíntia disse que ficou presa no trânsito intestinal. Por essa fala, é possível concluir qual seria um dos problemas do doente? Por essa fala, é possível concluir qual seria um dos problemas do doente. Qual é esse problema? Bom, o intestino do personagem não deve estar funcionando direito, né? Não deve estar funcionando bem. Se a bactéria ficou presa no trânsito intestinal, a gente pensa já que ele não está fluindo, ou seja, que as fezes estavam se acumulando no intestino grosso, congestionando assim o trânsito intestinal, tá? Na sétima questão, tá pedindo para você falar aí que tipo de nutrientes está faltando para o doente que aparece na tirinha. São os energéticos, construtores ou reguladores? Você iria anotar nutrientes reguladores. Por quê? Porque são eles que equilibram e regulam o funcionamento ali do intestino, tá bom? Do organismo. 8. Que alimentos o doente deveria comer para que o trânsito no seu intestino andasse bem?
ele iria precisar de nutrientes reguladores, por exemplo, comer frutas, verduras e legumes, além de beber muita água para manter o corpo hidratado, tá? Na nona questão, você iria aí criar uma historinha parecida com essa tirinha aí que vocês viram, tá? Agora, lá na página 148, nós temos aí um pontinho perguntando como você acha que os nutrientes dos alimentos e o gás oxigênio chegam a todas as partes do nosso corpo. Nós já vimos nas aulas anteriores falando sobre o sistema cardiovascular, que acontece a partir dele, né, desse sistema. E quem é que transporta essas substâncias? É o nosso sangue, né? Na página 149, no próximo pontinho, pergunta por que o mau funcionamento do sistema cardiovascular afeta outros órgãos. Porque o sistema cardiovascular ele é responsável pela distribuição de água e de outras substâncias, como os nutrientes e o gás oxigênio para todo o corpo. Além disso, ele recolhe as substâncias que devem ser eliminadas, né? Isso, ele fornece as necessárias e recolhe as que têm que ser eliminadas, desnecessárias, tá? Como o gás carbônico. E se ele falha, compromete o funcionamento do corpo todo, tá? Então, por isso que acontece aí essa relação do sistema cardiovascular com os demais órgãos. Os demais órgãos necessitam dele, né? Dependem. Lá na página 150, nós temos aí falando sobre cuidando do sistema cardiovascular. Na aula anterior, nós vimos como funciona o sistema cardiovascular e a sua importância. Então, nós devemos cuidar dele. De que forma? Bom, gente, primeiro de tudo, quando você pratica alguma atividade física, você percebe que quando você finaliza, você fica com o coração mais acelerado, né? A respiração mais ofegante. Por que que isso acontece? Porque os músculos, eles, durante a atividade física, eles precisam de mais gás oxigênio. Então, dessa forma, o coração acelera e o sangue, ele circula mais rapidamente, tá bom? E aí, nós temos alguns exemplos nessas imagens. Nós temos aí falando sobre o estetoscópio e o aparelho para medir a pressão sanguínea também, que são alguns instrumentos utilizados pelo médico, né, para poder nos examinar. E nós temos aí também um texto falando sobre os exercícios físicos previnem doenças cardiovasculares. De que forma que nós podemos evitar essas doenças? Nos alimentando melhor, né, tendo uma alimentação equilibrada, saudável e, além disso tudo, praticando atividade física. Por quê, gente? Quando nós ingerimos alimentos com muitas gorduras, essas gorduras elas podem ficar presas nas paredes dos vasos, né? E isso dificulta o bombeamento do sangue pelo coração. E além disso, a gordura em excesso ela pode levar a problemas cardíacos, como até entupir as veias, né? Isso, as veias e artérias do coração, tá? Então tem que ter bastante cuidado com o que você come, porque isso, com o passar do tempo, pode trazer algumas doenças. Bom, gente, finalizamos por hoje, tá? Você irá responder a experiência aí da página 150. Você vai pular corda durante 30 segundos. E aí você, antes de pular corda, você vai verificar a sua pulsação e depois de pular corda novamente, para ver se mudou alguma coisa ou se manteve igual, tá bom? E explicar por quê. O que aconteceu aí? Quero saber, tá? Beijos e até a próxima!